Você já sentiu raiva? Tu conheces as variações da raiva, os tipos de raiva e os sinais que a raiva dá? Tu consegue identificar quando tu tá com raiva ou quando outra pessoa que tá junto contigo tá com raiva? Eu sou o Jonatas Crisel, eu sou especialista em PNL e no vídeo de hoje da sequência sobre emoções eu vou falar um pouco sobre a emoção chamada raiva. A raiva é aquele sentimento tido normalmente como negativo e da qual a gente não gosta nem mesmo de admitir que tem. Por definição, é um sentimento de protesto, de insegurança, de timidez ou frustração contra alguém ou contra alguma coisa. Todos os indivíduos, todos nós, somos susceptíveis a sentir raiva, mesmo que muito bem escondido dentro de nós ou sendo expressa violentamente. Uma consequência comum da raiva é a culpa, e a gente tem a crença social de que sentir raiva é feio e deve ser suprimido, deve ser evitado e escondido. Imagina que tu tá caminhando pela rua e alguém passa apressado e te dá um encontrão, quase te derruba no chão. É muito provável que venha um pensamento do tipo canalha, podia ter me machucado, não olha para onde anda. E conjugado com o aumento dos batimentos cardíacos, eventualmente algum tremor, suor, a cara se fecha, a testa e os lábios se contraem, sobrancelha, enfim, e aí tem todo um cenário. Então, embora seja tão censurável essa emoção, ela é natural também. E ela pode ser identificada inclusive em bebês. Se tu segurar os braços do bebê de forma de impedir dele de se movimentar, isso parece definir uma das mais comuns causas de raiva, inclusive. Mesmo em adultos, algo que interfira no que a gente tem a intenção de fazer. E isso indifere se é uma pessoa, um objeto inanimado, indifere se é externo ou interno, a gente pode sentir raiva com alguma incapacidade nossa também. E também indifere se a gente identifica ou não a intencionalidade ou acidentalidade da interferência externa. Embora que se a gente se der conta que deliberadamente alguém nos privou de algo, o que a pessoa optou por interferir sem ser solicitada, a raiva fica mais intensa. Como variante da interferência, a gente pode identificar alguém que apresenta ações e crenças muito diferentes das nossas, mesmo se for um desconhecido completo. Pensa naqueles povos que ainda hoje casam adultos com criança. A gente pode ter raiva de quem a gente gosta e quem a gente se preocupa, simplesmente porque nos desapontou. Mesmo que isso pareça um paradoxo, é um outro exemplo de interferência, e ainda vem de alguém que a gente tinha a expectativa de que soubesse as coisas que nos magoam. A raiva é, contudo, um excelente protetor contra alguém que vai nos agredir físico ou psicologicamente. A gente precisa reconhecer que essa emoção ela pode preencher alguém com uma energia muito intensa, que pode e deve servir como mola propulsora para ter ações que possam nos tirar de uma zona de conforto, impedir uma injustiça, salvar uma vida. Ao mesmo tempo, um excesso, seja de intensidade ou de tempo de duração, pode gerar um rancor, pode gerar mágoa, e esse tipo de emoção pode causar hipertensão, infarto, acidente, até mesmo assassinatos. São baseados nisso. A intensidade e a expressão da raiva também são muito abrangentes. A gente tem desde o bom humor, que é uma raiva passiva, e até a vingança, que é uma raiva furiosa, cometida normalmente depois de um evento que o provocou e após uma reflexão sobre o fato causador, o que normalmente gera uma reação com mais intensidade que o fato original. Tem o rancor, o ressentimento, que é mais brando, mas é mais recorrente e duradouro, ou seja, sempre que tu lembrar daquela pessoa, daquela situação, tu não consegue perdoar, aquilo fica voltando. A mensagem mais comum e mais simples da raiva é algo do tipo assim, sai do meu caminho. Essa é a mensagem mais clara. Se a gente voltar, por exemplo, dos bebês, eles vão se debater, chutarão, vão morder até ficarem livres. Mais tarde eles vão aprender a lidar com essa agressividade, a conseguir se libertar de outras formas. Mas a capacidade da violência nunca é abolida, nunca é extirpada, ela é no máximo suprimida. Por isso que ocorrem episódios raivosos tão notáveis por aí, e às vezes chocantes, né, de algumas pessoas que transbordam de agressividade de forma violenta, com danos a terceiros, matam, fazem acidentes, enfim, fazem coisas absurdas, e que a gente às vezes não entende como é que aquilo aconteceu. E a gente tem que notar que é uma energia tão intensa que poucos de nós poderiam ficar indiferentes a alguém com raiva. E a reação mais comum quando está com alguém com raiva é mais raiva, medo ou constrangimento. São as três mais comuns.
Quando a onda furiosa abandona o sujeito, as típicas consequências para o indivíduo raivoso é vergonha, mal-estar e arrependimento. Isso quando não tem consequências externas, como objetos danificados e relacionamentos que foram desfeitos, inclusive, né? E é a mais sedutora das emoções, no sentido que é mais fácil de entrar e é mais difícil de se controlar. Porque a raiva gera uma torrente de pensamentos ruminativos que fecham um ciclo nela mesma. A raiva gera mais raiva. E a cadeia de pensamentos que a raiva alimenta os motivos para justificar os sentimentos, reforçando as chamas da raiva. Ela é um looping contínuo. Por isso que talvez muitas pessoas tentam controlar e suprimir a raiva. Então surgem sorrisos irônicos, pessoas fechadas, ríspidas. Essa contenção acaba por gerar um acúmulo de raiva até que em algum momento não fica mais possível controlar. Então o sujeito faz algo inimaginável por uma besteira insignificante, que é a gota no copo d'água, na verdade. É plenamente compreensível as reações de uma pessoa com raiva. A gente condena, mas a gente entende. A gente não concorda, a gente não quer proximidade ou participação. Mas a gente pode compreender o que está por trás. O que assusta é quando a gente tem as mesmas reações sem a raiva, ou seja, uma pessoa que comete uma violência ou uma agressão deliberadamente. E a reação de cada pessoa aos eventos é muito diferente. Algumas pessoas têm pouco ou nenhuma expressão da raiva, enquanto outras explodem imediatamente. Algumas pessoas conseguem conter raiva com facilidade, enquanto outros só se dão conta quando aconteceu muito depois. E como estamos falando de processos inconscientes, é muito difícil a gente se dar conta de como ele inicia. Em alguns casos a gente nem percebe que está com raiva. E esse é um processo que é meio curioso, porque o mecanismo, a gente não entende o mecanismo, mas a lógica é que se a gente souber que a gente está com raiva, a gente vai condenar nós mesmos, então a gente não pode saber. E aí, dessa forma, inconsciente, que a gente acaba fazendo as coisas no momento e tem a grande chance de fazer coisas que vamos nos arrepender no futuro, porque sabe-se lá o que vai acontecer. Mas a raiva também é um comunicador, ela tem uma função social, que é emitir um alerta para as outras pessoas do que está ocorrendo dentro da gente. A nossa voz e a nossa face se modificam dramaticamente. Os principais sinais na raiva são o olhar fixo, os olhos mais abertos que o normal, as sobrancelhas aqui unidas, né? Esses são os sinais mais... É uma coisa assim, né? Esses lábios pressionados, ou o afinamento dos lábios, né? Ele pode ocorrer também. E aí tem algumas culturas que isso está indicando a iminência de um ataque, uma raiva agressiva. Em outras culturas, essa é a repressão da raiva, o sinal de repressão. É um dos sinais mais difíceis de impedir. Então é um ótimo indicador para sugerir a raiva, porque às vezes é só ele que a gente tem. E o que mais gera raiva dentro de nós é o nosso sentimento de impotência frente à nossa falha em controlar uma pessoa, uma situação ou a gente mesmo, né? E um dos sinais mais intensos que a gente pode identificar em nós mesmos são o calor, a tensão e o ritmo cardiorrespiratório que se acelera. Eventualmente também a gente vai ruborizar, vai ficar vermelho e vai pressionar a mandíbula, né, e vai tremer, enfim. Mas tudo depende do contexto e da intensidade da raiva. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo e que tu veja os próximos vídeos e vídeos anteriores, se tu ainda não viu, da série que eu falo sobre as emoções básicas. Se tu gostou desse vídeo, compartilha com teus amigos, sugere para outras pessoas, para elas também terem acesso a essa informação. Me segue nas redes sociais e dá a avaliação aqui embaixo. E comenta aí nos comentários o que tu achou, se tu te identificou com alguma coisa, se ficou com dúvida, enfim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.